Shalom, povo escolhido de Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Sim, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Que dádiva o Senhor nos deu, né? Mais um amanhecer. E cabe a nós, filhos e filhas, agradecermos, termos essa gratidão no nosso coração e termos esse Pai tão maravilhoso que nos concede, que nos dá esse privilégio de termos um dia, mais um dia maravilhoso, um dia debaixo da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, sendo renovada a cada dia. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Convida, pega um aviãozinho, vai ter a oportunidade de mais pessoas poderem contemplar esse amanhecer, contemplar esse momento dedicado a Deus. Nós falamos que as primícias do dia têm que serem dedicadas ao nosso Criador. Então a cada dia nós estamos convidando, chamando as pessoas para contemplar o que o Pai nos reservou. Bom dia, Adriana, bom dia, Luciana, bom dia, Elaine, bom dia a todo esse povo maravilhoso, bom dia o pessoal do Facebook. Eu não consigo dar o retorno do pessoal do Facebook, somente do Instagram e do YouTube, tá? Mas eu queria começar com a narrativa que está lá em Gênesis, capítulo 11. Mas antes eu só queria perguntar se você está acompanhando, se você está se dedicando, se já está forçando um pouco ali para cumprir as atividades, que são muitas, né? Mas se nós queremos algo diferente, queremos um ano diferente, nós queremos ser, vamos dizer assim, providenciar um novo tempo, um novo amanhecer, uma nova temporada, diferente do que nós já vivemos até agora, né? Então, temos que ser exponencial, então temos que fazer algo a mais do que o que nós já fizemos. Porque se a gente fizer só o que a gente fez no ano passado e dos outros anos, nós vamos ter só os mesmos resultados. E o Senhor tem muito mais para mim e para você, tá? Mas vai depender das nossas atitudes, do que a gente faz, passo a passo. Porque muitos querem já alcançar um grande resultado. Muitos querem, mas é bem importante você sempre saber que a jornada ela começa com um passo. Dê o primeiro passo, o segundo passo. E o livro que nós estamos lendo essa semana é o livro de Atos, né? Para lembrar. E você, deixa eu te perguntar, você já está se desenvolvendo para novas línguas? Estou falando agora na linguagem de outras línguas de nações? Não? Pois se prepare. Se prepare, porque se você não sabe inglês, você começa a estudar inglês, espanhol, francês, qualquer língua aí que o Pai vai te enviar para as nações. E esse é o tempo de você se preparar. De uma hora para outra Ele vai te dar uma oportunidade de você viajar para um país que fala inglês. E aí? Começa hoje. Então, Gênesis capítulo 11 fala da Torre de Babel. É bem reconhecida essa narrativa, bem interessante, mas vamos trazer para o nosso contexto, vamos trazer para o que nós estamos vivendo, vamos trazer para o que nós estamos almejando. E começa assim a narrativa. No mundo todo havia apenas uma língua. Como? Sim, no mundo todo havia apenas uma língua. Um só modo de falar. E saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Mas disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem,
usavam tijolos em lugar de pedras e piche, e em vez de argamassa. Mas depois disseram, versículo 4, preste bastante atenção nesse versículo 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Como? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E aí estava mais ou menos, né? Mas veja a intenção aqui. Assim nosso nome será famoso. Como? O nosso nome será famoso. Gente, olha esse pensamento de maldade que o homem já estava expressando. O nosso nome será famoso. E não seremos espalhados pela terra. O que Jesus disse? Crescei e multiplicai-vos. Os pais. Comigo, com fé. O som de Deus, o código de Deus é para nós ouvirmos, era para nós reproduzirmos, era para nós interpretarmos a palavra, o som de Deus. Se você pegar lá o Salmo 119, você vai ver que tem as 21 letras do alfabeto. Começa com Aleph. O espírito do homem, ele recebe esse registro, o som de Deus. E cada uma daquelas letras, cada um daqueles sons tem um objeto, um objetivo, um registro da criação. Tem o seu próprio som. As árvores, elas falam. As pedras, elas clamam. Elas cantam, elas louvam ao Senhor. Tudo tem um som para Deus, para o nosso eterno Deus, para o nosso poderoso Deus. Pois Ele foi o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E tudo Ele criou pelo seu som, pela sua palavra. A sua palavra tem o poder criador. O universo hoje, ele é sustentado pela palavra de Deus. E nós homens, sim, eu e você, nós recebemos esse poder de Deus por meio da sua palavra para falarmos e termos poder criativo. Então o poder foi dado por Deus do homem, um poder sem igual, tá, gente? Esse mesmo poder criativo de falarmos o som de Deus, alinhado com Ele, e acontecer o resultado. E esse poder criativo, o poder de dominar, o poder de governar, está na minha e na tua boca. Foi Deus que nos deu essa autoridade. Foi Deus que nos outorgou. Sim, outorgou. É dado, foi dado para mim e para você. É uma autoridade que nós chamamos legalizada, onde nós podemos usar. Sim. Poucos usam, poucos conhecem esse som maravilhoso de Deus. E quando Deus nos deu, Ele nos deu com comandos específicos.
É? Olha só parte dos comandos específicos que Deus nos concedeu por meio da sua palavra. Ele falou dominar, governar, frutificar, multiplicar, obedecer, subjugar, encher, ser exponencial. Gente, quantas coisas o Senhor nos deu por meio do seu poder, da sua palavra. Deus deu isso por meio da sua onisciência e por meio da sua voz, que foi depositada em mim, em você, que foi depositada no homem. E Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Quando a gente fala isso, assombra às vezes muita gente. Assombra os religiosos que dizem, você quer ser o quê? Não, você não quer ser, nós somos um pouco menor do que os anjos. Foi Ele que nos coroou com a sua glória. Ele deu honra e Ele quer honra. Ele nos entregou o governo de toda a criação. Como? As pessoas às vezes ficam perguntando, você não está falando? Não, é o que o Pai escreveu para mim e para você. Nós fomos feitos de uma maneira nobre. Nós fomos feitos de uma matéria nobre. A terra é matéria nobre. Pois na terra é onde estão escondidas todas as sementes de todas as espécies. Você já imaginou que todas as sementes de todas as espécies, elas estão escondidas na terra? E foi da terra que nós fomos feitos. Imagina, todas as pedras preciosas estão escondidas na terra e nós fomos feitos da terra. O poder, a palavra, toda a provisão. Deus nos deixou nesse nível. Também vamos falar aqui um pouquinho, Ele criou também a nossa alma, que eu falei na parte do homem físico, né? Mas Ele também nos criou a alma, concedendo dentro dela os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Tudo isso é o governo da alma. Tudo perfeito. Tudo formado de acordo com o que Ele queria. Pois fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Também Deus sopra naquela matéria que foi criada ali e nos dá o seu Espírito, o fôlego da vida. Então o poder de Deus agora estava completo. Corpo, alma e Espírito. O poder de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus, o poder criativo, o poder de dominar, de governar, de multiplicar. E nós recebemos esse poder ilimitado por meio da unção. Voltando no versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. O próprio Senhor estava olhando, desceu e viu e constatou que tinha algo errado ali, que tinha algo que não estava, que não ia sair direito. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer, porque era maldade imperada ali.
Então, se não fosse cortado esse mal pela raiz, esse mal se alastrava e não se poderia fazer nada. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Deixa eu pegar duas coisas aqui para a gente começar a pensar. Quando no versículo 2 diz assim: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície Sinear e ali se fixaram. Eu quero que você preste atenção, porque quando a gente fala e vê a narrativa um pouquinho antes em Gênesis, quando o homem está saindo ali do paraíso, está deixando a árvore do conhecimento, a do bem e a do mal, a árvore da vida. Aqui, quando cita que eles saindo, os homens do Oriente, eles estavam tomando outro rumo. Eles estavam não buscando mais Deus. Eles estavam, vamos dizer, pegando outra rota. Estavam se afastando de Deus. Eles estavam buscando um outro Deus. Eles estavam buscando um outro caminho. Eles estavam buscando uma outra rota que levava a outros deuses. Era caminho contrário. Se eles quisessem realmente encontrar, glorificar e continuar adorando Deus, eles não teriam pegado esse caminho contrário. Tá? E isso é importante a gente saber, porque hoje, veja quantas pessoas estão pegando caminhos contrários a Deus. E ali, ao fazer essa atitude, eles já estavam o quê? Alimentando a linguagem da maldade, vamos dizer, o caminho da maldade. Pois muito tempo, desde a criação, eu vou voltar um pouquinho para você entender, que o inimigo, ele olhou para a criação de Deus, nós, homens, e ele observou algo em nós que Deus tinha derramado sobre nós, e ele percebeu que nós tínhamos algo, um poder que vinha de Deus, e ele não compreendia o que era. Mas o homem falava e as coisas eram criadas. Ele falava e governava. E isso deixou o inimigo intrigado. Isso, ele começou a descobrir que dentro do homem, o homem tinha algo que Deus tinha derramado, que detinha um poder transformador, criador. Pois quando o homem abria a boca, nomeava os animais, dominava sobre água, sobre terra. E ele descobriu que o homem detinha um poder que vinha de Deus, mas estava na boca. O inimigo descobriu que eu e você detínhamos um poder que estava na nossa boca. Então, o que ele arquitetou? Arquitetou, se o homem fala uma linguagem de Deus, a palavra de Deus, o som de Deus, eu tenho que, a arquitetura dele, eu tenho que tomar posse dessa linguagem, fazer com que o homem fale a minha linguagem, porque eu não tenho esse poder, mas o homem tem. Então eu vou fazer ele deturpar a linguagem dele, juntar com a minha maldade, porque ele tem o poder que sai pela boca, e eu vou dar uma linguagem diferente para ele, para a linguagem da maldade. E você sabe toda a narrativa, que o inimigo tentou Eva, a serpente tentou Eva, e Eva comeu. Esse comer foi a mistura da linguagem satânica com o som que o homem produzia, que era de domínio, de governo. E o inimigo, ele
usou da artimanha de dizer que juntando estas duas, vamos dizer, os dois sons, as duas linguagens, a linguagem que o homem tinha, que era de Deus, de poder, de pureza, de amor, com a linguagem que o inimigo tinha, e Eva, ao comer o fruto, né, aí misturou, e automaticamente o homem faz o quê? Se afasta de Deus, perde o poder, perde. Aí Deus começa a fazer o plano de resgate, o plano de tudo, mas é só para você entender que a linguagem da maldade, ela começou ali. Foi a única forma que o inimigo encontrou, que o inimigo não tinha esse poder, o inimigo não tem esse poder, de pegar o poder que tinha sido depositado no homem e ficar sobre ele. E aí começa a surgir a linguagem do homem, misturada com a do inimigo, e fazer a linguagem da maldade. E aqui, quando chega na torre, que eles já estão totalmente em sentidos contrários, que eles já estão falando uma linguagem do homem, uma linguagem do mal, a linguagem da maldade, é preciso que Deus venha e intervenha, porque aquilo estava ficando forte, uma só linguagem. O mal, ele estava se unindo a um leão ali, uma só linguagem. Mas o desejo não estava mais no Criador. Aí Deus faz o quê? Quando eles estão construindo, estão querendo o domínio do mundo total, aí Deus dispersa e dá uma linguagem diferente para cada um, para não se entenderem, porque estava uma coisa que não teria mais jeito. Tudo porque eles não estavam mais querendo encontrar o nosso Deus maravilhoso. Eles estavam indo totalmente em caminho oposto, em lugar oposto. E o correto era eles voltarem de onde eles tinham saído e buscarem a Deus. E eu e você, às vezes, nós estamos indo em caminhos errados e temos que dar a volta e buscar o verdadeiro Deus e ver onde nós, vamos dizer assim, não estamos mais governando, não estamos mais dominando, e voltar à origem para ter o mesmo poder. Pois quando Jesus veio na cruz, por isso que eu perguntei ontem, o que é a cruz para você? Então a cruz, ela tem muitos significados. Uma delas é consertar essa linguagem, que a linguagem do mal, ela estava imperando, a linguagem do mal, e agora com a cruz nós podemos ter o mesmo som de Deus, tá? Para ouvir, para reproduzir, para interpretar. A palavra de Deus é o som de Deus. Depois nós vamos falar um pouco sobre o alfabeto, né? Que até eu falei no Salmo 119, você vê que tem cada uma das 21 letras, e cada som de Deus ali tem uma passagem, tem uma mini explicação, porque cada uma delas tem um objetivo. O inimigo, ele tentou cobiçar esse som de Deus que foi dado para mim, para você, o som de dominar, de governar. Essa capacidade do homem falar, do homem criar, do homem gerar. Mas o inimigo teve esse plano de corromper e, junto com o homem, criar uma nova linguagem, uma linguagem do homem, uma linguagem da maldade. Mas essa linguagem, ela era caída, era corrompida. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa saber que para haver multiplicação, para haver o processo ideal, o projeto ideal, tudo que na terra, para se multiplicar, precisa de uma fêmea. Eu não vou adentrar muito, não, é só para você entender. Então tudo que é para ser produzido
precisa da fêmea. Isso em semente, em animais, em homem. Então é necessário para a multiplicação. Por isso que o homem ele não foi criado só. Foi necessário uma companhia para multiplicar, para encher. A fêmea ela tem a capacidade dessa multiplicação. E isso atiçou o inimigo, que ele não podia multiplicar, ele não pode. E o que ele fez foi usar a nossa capacidade que a gente tinha recebido de Deus, de multiplicar. Vê Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Porque na hora que o homem deixou Deus ali e tentou seguir os seus caminhos, por isso que a gente fica, gente, filhos e filhas, voltem, busquem, volte para o primeiro amor, busque o caminho correto. Porque ali já não tinha mais jeito ali, já estava uma proporção. Porque quando você olhar, você analisar mais profundo e ver mais revelações, você vai ver que chegou um momento que o inimigo até ele usou o ventre da mulher. Sim, o ventre da mulher. Que pouca gente conhece, pouca gente sabe. Porque como é que se multiplica na terra o homem? Através do ventre da mulher. Então o inimigo ele se utilizou do ventre da mulher. Depois você vai ver, eu não vou dar aqui para não causar polêmica, mas o inimigo ele começou usando a boca, que foi a palavra, mas ele achou pouco, então ele começou a criar seres híbridos, como a gente chama, e usou o ventre da mulher para multiplicar mais a maldade. Tá? E o inimigo ele nunca ficou contente, sempre ele quis mais. Então, a intenção de colocar nos homens ali, de construir uma torre que eles se engrandecessem, fizeram mal. Aí foi a intenção da torre. Tá? E hoje, quantas torres ou cidades o inimigo tem colocado aí para que o homem ele busque, ele utilize o mesmo poder que Deus deu, mas para o mal e não para o bem. E Deus está resgatando, Deus está te chamando. Sei, filho e filha, vamos usar o poder original que eu dei lá atrás, que você detém, pela minha palavra, pelo que eu derramei em cima de vocês, pelo que eu derramei sobre vocês, pelo que eu derramei dentro de vocês, para vocês agora fazerem um reino criativo. É o meu reino, é trazer os céus à terra e dissipar todas essas trevas, toda essa linguagem da maldade. Vocês precisam ouvir mais o meu som original. Tem tanta revelação no Manual da Vida que vocês precisam ainda conhecer, descobrir. Vocês precisam usufruir. Tem tanta coisa ali. Os tesouros escondidos que vocês ainda nem começaram nem a garimpar. Por isso esse convite de se juntarmos a nós, a cada semana, a cada dia, a cada manhã, a cada primícia dessa manhã, nós contemplarmos ao nosso Deus e pedirmos a Ele que Ele nos dê mais revelações, mais orientação em cima da Sua palavra, para todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, seja ela da física, da emocional, seja ela nas finanças, seja ela no relacionamento, seja na que área for. Mas o Senhor deixou para mim e você usar. Tá? Então eu te convido a avançarmos, buscarmos nesse programa, nesse movimento do exponencial. Porque Deus quer trazer maiores revelações, Deus quer revelar mais da sua vontade, mais desse seu poder, por meio de nós. E nós é que vamos fazer a diferença. Primeiro a gente faz a diferença na vida da gente, aí a gente faz
Aí as pessoas são alcançadas, as que estão em casa, e a gente vai falando, né? Na vizinhança, na rua, no bairro, na cidade e nas nações, né? Pois é o reino que o Senhor quer que seja plantado. Deus pede que a gente deixe um pouco a religiosidade. Você vê que o próprio Jesus mesmo, ele combateu muito a religiosidade, ele combateu muito o que o homem entendia da sua maneira, mas deturpava os sonhos e não estava usando a linguagem ideal, que era a linguagem inicial, onde era a própria linguagem de Deus. Quando Deus disse para o homem, crescei e multiplicai-vos, estávamos recebendo ali o domínio do mundo para governar. Quando você fala, tenta falar qualquer coisa. Se eu falar aqui, eu vou falar um objeto, tá? Se eu falar um picolé, um sorvete, já veio na tua mente, né? A imagem de um picolé e de um sorvete. Foi ou não foi? Você vê o tamanho e o poder criativo da palavra. E se esse som ele for usado conforme Deus criou o som de Deus, veja a criatividade. Então o inimigo ele usurpou isso para criar a linguagem da maldade. Antes de sair o som para me falar, de você falar, muitas vezes já vem a imagem e a gente fala. Por isso que a fé é o quê? É você já imaginar aquilo que não é como se já fosse. Então quando você cria essa imagem, trazendo o que eu quero ver, e depois eu libero a palavra de Deus, esse som de Deus, o som criativo, o som de poder, o som de autoridade, de dominar, de governar. Aí acontece. Sem duvidar. Que se eu crio a imagem, chamo a existência e libero a palavra, não tem como não acontecer. Acontece. Pois quando você fala, já veio a imagem, ou vem a imagem quando o som é recebido por você. E ali o Criador está emitindo o seu som original. Haja luz. A luz foi criada. E tudo foi criado. Tudo foi feito pela palavra. Quando nós declaramos, quando nós falamos coisas que estão para acontecer, vindo a revelação, é Deus dizendo, vai acontecer. É a linguagem profética, vem do Espírito para o Espírito, e vem para a alma e é liberado na boca. Deus fala comigo e com você por meio do Espírito, por meio da sua palavra, por meio da natureza. E se você está sensível, você consegue escutar o som de Deus, esse som maravilhoso que é o som da criação, a própria linguagem de Deus. Que o homem foi preciso receber esse alfabeto de 21 letras. Eu estou falando do alfabeto normal, nosso não, tá? Estou falando do alfabeto que a própria Bíblia mostra. O alfabeto usado. Cada letra tem um código, tem um som de Deus.
Aleph. São as 21, não sei todas aqui, precisaríamos fazer um estudo a respeito disso. Mas ali foi a autoridade legalizada para o homem emitir esse som de Deus por meio dessa linguagem. Não a linguagem do mal, mas a linguagem de Deus. Foi a única maneira que as trevas, o inimigo, pôde utilizar do mesmo poder que Deus tinha dado para o homem, dessa linguagem do bem, do poder, da função. O inimigo usou e corrompeu. O Oriente, ali no versículo 2, era o lugar que o homem saiu do jardim. Então ele pegou outro rumo. E você não pega outro rumo não, filho. Você pega o rumo que Deus deu. Eu não conheço ainda, não sei o meu objetivo, não sei onde eu vou chegar. Junte-se a nós. Passe um ano conosco aqui com essa caminhada, nessa jornada. Veja as 10 últimas ministrações. Busque mais, não se limite só a isso. Isso é um começo, isso é um incentivo, isso é uma ativação. Mas eu não estou conseguindo nem fazer isso. Você deveria fazer 2 vezes mais. Vamos ler a palavra em 1 ano. Vamos ler toda a Bíblia em 1 ano. Vamos desenvolver novas habilidades. Vamos aprender. Vamos buscar um pouco mais no meu dia a dia. A cada dia aprendendo algo novo. E se quando você aprender algo novo, veja um código que o Pai quer que você faça. Não retenha para você, mas multiplique esse conhecimento. O que você aprendeu hoje, aqui e agora. Daqui a pouco você ensina alguém o que você aprendeu. Nós fomos feitos para crescer e multiplicar. Como eu e você vamos ser exponencial? Eu aprendi uma coisa maravilhosa hoje. Vocês mulheres aí. Uma coisa que edifica, uma coisa que é boa para o reino. Seja a mulher do reino. Seja o homem do reino. E ensine o que você aprendeu para mais pessoas. Não retenha conhecimento. Porque muitos religiosos têm detido esse poder da linguagem, essa unção. E não têm crescido, não têm feito a vontade de Deus. Está uma vontade limitada. Abra-se. O mundo foi feito para governar. Então, ao você acordar, eu dou só como sugestão, tá? De você se curvar ao nosso maravilhoso Deus. Se colocar diante dele. Pedir para que ele te oriente, te mostre. Que você seja um cidadão do reino. Que domina, que governa, que multiplica. Com todas as características, com todo o som da criação. Que você possa reproduzir esse som. O som criativo de Deus em tudo que você coloca em suas mãos. Obrigado, Senhor. Que o meu coração esteja totalmente voltado para Ti. Que o meu coração não esteja dando as costas para Ti, Senhor. Que meu coração não esteja pegando outros caminhos, assim como a humanidade ela pegou. Pai, eu quero reconhecer todo o som que vem de Ti. Todo esse comissionamento que Tu nos destes, eu quero, Senhor, ativá-los cada vez mais. Então ativa, Senhor, mas com os propósitos certos, não com propósitos errados, como o homem já estava ali, com a sua própria linguagem, a linguagem da maldade, a linguagem do homem, e foi necessário que Tu derrubasse toda aquela torre e misturasse essa linguagem para que o homem ficasse confundido nessa linguagem do homem e na linguagem da maldade. Sim, Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa revelação. Pega nas nossas mãos, Senhor, cada vez mais, para que nós sejamos e vivamos o melhor desta terra, assim como Tu nos desse esse poder de multiplicar. Pai, obrigado, Senhor, como Tu és perfeito, Tu és a criação, Tu preparaste tudo em perfeição. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Aí você faz o seu agradecimento.
Você, Senhor, obrigado por esse poder derramado sobre a minha vida. Agora, se olhe para os céus, agradece cada vez mais. Olhe para todas as direções. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu me deste toda esta terra aqui para dominar, governar. Tu me deste esta terra aqui para crescer, para multiplicar, para frutificar. Então, a cada passo que eu der, seja guiado por Ti, seja orientado por Ti, seja debaixo da Tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado por me permitir. Estou feito. Olha para cima. Bota a mão na cintura, fica em pé. Com essa autoridade que você recebeu do Pai, essa autoridade outorgada, essa autoridade legalizada. E começa a falar. Começa a liberar os sons de Deus em todas as áreas. Principalmente aquelas áreas que elas não estão funcionando. Aquelas áreas que você está sendo atacado. Começa a liberar o poder criativo. O poder de gerar. O poder de multiplicar. O poder de frutificar. Pai, obrigado, Senhor. Me dá o Teu som certo aqui na minha boca. Para que eu vá liberando. Em cada casa, em cada rua, em cada cidade. As áreas da minha vida. Que eu seja o Teu som. O som original. O som original de Deus. Obrigado, Senhor. Me instrui, me capacita. Queima no meu coração a vontade de falar mais o som de Deus. O mundo precisa escutar o som do reino. Os tambores já estão tocando, as trombetas já estão tocando. E o tempo final está chegando. Mas eu estou fazendo a minha parte. E você? Venha ser exponencial em Cristo Jesus. Venha governar o reino que o Pai entregou para você. Senhor, multiplica em nossas vidas cada vez mais do Teu amor, dos Teus ensinos, dos Teus princípios. Me ajuda, Senhor, as áreas que eu tenho mais dificuldade. Desenvolve, Senhor, cada vez mais esse desejo de orar mais, de estar comunicando, de estar voltando para a origem de Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Assim se energiza. Eu te garanto que nessas primícias do dia, o seu dia será extraordinário, excepcional. Por quê? Porque você, junto com Ele, você pediu, traçou o dia. Então você está pronto. Por que a gente faz isso? Porque a gente não estava dormindo, descansando, precisa a gente resetar. As máquinas, o homem precisa resetar. Então quando a gente reseta, a gente volta à programação. E quando a gente está voltando à programação, a gente está recebendo a programação de Deus ali, os sonhos dele, o sistema operacional dele, tudo dele. Para quê? Para quando a gente for resetado, que foi o que a gente fez, o dia comece com a linguagem de Deus. E não a outra linguagem que o inimigo tentou corromper. Pois Cristo Jesus já nos deu um novo sistema operacional, o sangue de Cristo. Então todos os dias, resete-se. Recebam a programação sem vírus, sem contaminação, sem a linguagem da maldade. E tenham um excelente, extraordinário, excepcional, exponencial dia. Vem ser exponencial conosco. Shalom? Todos os dias, às 7h01 da manhã, né? Segunda a sábado.